Olá, eu sou o Will Decola, eu sou diretor de comunicação e marketing da NCV, que é a Associação Nacional de Colecionadores de Veículos. Nós estamos promovendo um projeto que é a elaboração, a criação e a construção do Memorial do Automóvel na cidade de São Bernardo do Campo. E por que São Bernardo? Porque São Bernardo é considerada a capital nacional do automóvel. E hoje nós trazemos uma história incrível. A história de um carro que foi produzido em São Bernardo. É um carro que chama ainda, né? Democrata. Foi um projeto ousado, incrível para a época. E quem vai falar dessa história, o que está por trás de tudo isso, é o Álvaro Pelosini. Boa noite, Álvaro. Como é que você está? Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de abrir o canal para a gente poder contar um pouco da história da IBAP, que é a Indústria Brasileira de Automóveis Presidente, e o seu produto, o Democrata. Isso. Nós estamos realizando uma série de vídeos com pessoas que são ligadas, entusiastas do automobilismo e da produção de automóveis, que são os colecionadores de autos antigos, né? E essa é uma ideia do presidente da NCV, que é o Ramos de Oliveira, e é um entusiasta, né, desses carros antigos, dessas histórias incríveis. E hoje nós vamos poder falar um pouco sobre o Democrata. O Democrata foi um carro produzido em São Bernardo? Foi isso, Álvaro? Sim, o Democrata, ele surgiu da ideia do empresário audacioso e entusiasta na década de 60. Ele foi um carro produzido, ele foi um carro elaborado, desenhado, estudado, e a sua produção se deu em São Bernardo do Campo. A fábrica foi montada em São Bernardo do Campo. E quem que era o criador do Democrata? Olha, o empresário por trás disso tudo, a cabeça pensante, chamava-se Nelson Fernandes. Nelson Fernandes era um morador do Tucuruvi, nascido na década de 20, e ele, na década de 20, o bairro do Tucuruvi, em São Paulo, para quem não conhece, ele fica na Zona Norte, e era um bairro que, teoricamente, na ocasião, era um bairro afastado da cidade. E Nelson Fernandes, ele era morador desse bairro, a família tinha algumas propriedades no bairro, eles tinham um bom recurso financeiro na época, e ele colecionou amigos nesse bairro e frequentava alguns lugares da cidade de São Paulo. A paixão dele na época era dança, na adolescência. Uhum. Então, para ele suprir essa vontade de poder fazer alguma coisa, o Tucuruvi era um lugar de chácara, sítios, né? Era estrada de terra. Ele precisaria sair do bairro do Tucuruvi, por estrada de terra, descer, quem conhece lá sabe que lá é um morro próximo do Morro da Cantareira. Ele precisava descer até a cidade de São Paulo. E enfrentava estradas de terra, um tempo ruim, para poder descer até pelo menos o Clube Espéria, para poder dançar, e depois voltar à noite em ruas desertas, ou atolando o carro, ou se não voltar até com tração animal para poder chegar em casa, não podia chover. E assim, o que ele pensou na ocasião, na época, na década de 40 para 50? Olha, se a gente tem uma população relativamente grande vivendo no bairro Tucuruvi, por que a gente tem que descer na cidade para ter acesso a um lazer? Nós não temos nada aqui, nós temos chácaras, sítios, casas, mas não temos lazer. Então ele juntou com alguns amigos, né, cerca de 2 dezenas de amigos, e falou assim, vamos criar um clube. E sim, eles não tinham recurso, e apesar dele ser uma pessoa que tinha posses, os amigos não tinham tanto recurso como ele. Então ele falou, olha, se a gente juntar todos os moradores desse bairro, alguns moradores, a gente pode comprar um imóvel e construir um clube. E a ideia foi nascendo e ele começou a visitar as casas da região, fez um projeto e mostrava esse projeto e dizia que quem quisesse se associar a esse clube e faria um aporte financeiro e seria um sócio,
E ele teria o direito de ter o clube, a pretensão era ter piscinas, ter quadras, esporte, e a pista de dança, que ele tanto queria. Depois de, assim, eram adolescentes, para você poder acreditar numa história dessa, não foi todo mundo que entrou na ideia. E colocava dinheiro, né? Não foi, ele relatou, eu conheci ele pessoalmente, ele relatou que foi muito difícil convencer. Mesmo os moradores, as pessoas, as famílias conhecidas dele, foi difícil conhecer, assim, convencer a fazer esse aporte. Então, quando ele começou a fazer essas visitas, dos 20 amigos, ele falou que correu muita gente. Então, no final da história, sobraram 8, 6 amigos que continuaram a vender esses títulos. Ele estava vendendo um sonho. Uhum. E ele conseguiu. Então, ele angariou o mínimo de fundo, eles adquiriram um terreno, ele contratou empreiteiras, ele contratou arquitetos, e ele construiu esse clube. Esse clube está até hoje no bairro do Tucuruvi, chama-se Clube Acre. Eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes. É um clube assim relativamente grande. Hoje ele está cercado de prédios de alto padrão, casas de altíssimo padrão. Por quê? Ele proporcionou lazer na década de 50 para esse bairro ermo, e o bairro foi crescendo no entorno. Então, Ele já era um visionário, ele então, desses projetos já era um audaciosos. visionário, mas assim, a pretensão dele talvez não fosse transformar o bairro do Tucuruvi num bairro nobre. Mas assim, quando você traz a modernidade, o futuro para um local, o entorno dele também Se desenvolve. se desenvolve e se especializa. Então ele construiu um clube muito bonito, com, sei lá, tem umas 4 piscinas, um salão de bailes fantástico e maravilhoso, lógico. Você vai lá hoje, você vê na parede um mosaico da década de 50, você vê o chão tapo, ainda muito espelhado. Então ele fez o que ele queria, um salão de baile lindo. Frequentemente ele é alugado para festas de casamento, para aniversários, para festas normais de um clube normal. Tem as piscinas, tem as quadras, tem diversas atividades de lazer. Bom, em dado esse clube, ele já tinha. Aí, quando ele começou a construir, muitos sócios vieram, todo mundo da região queria participar, porque eram pouquíssimas piscinas nas casas, todo mundo veio participar. Ele criou essa confiança entre os vizinhos, e aí ele criou uma certa coragem, né? E ele viu que uma outra necessidade do bairro do Tucuruvi era a saúde. Se você passasse mal à noite no bairro, o mesmo de dia, se você tivesse algum problema, uma cólica, ou qualquer coisa, você teria que sair do Tucuruvi e, novamente, descer até a cidade grande para você poder procurar um hospital. E, assim, os melhores ficavam na região da Paulista, como estão até hoje. Tinha um ou outro hospital próximo da Marginal Tietê, que era a via de acesso mais estruturada até então. E essa necessidade sobre a saúde fez ele pensar em por que não ter um hospital no Tucuruvi. E aí ele me disse que foi mais fácil essa empreitada. Por quê? Do teu clube. Sim, porque como ele já tinha os sócios do clube, a credibilidade ter sido construído. Quando ele implantou a ideia do hospital, ele falou que todos os sócios do clube, a maioria dos sócios do clube já procuraram ele querendo comprar no mesmo padrão o título do hospital. Tá? E assim, ele teve a ideia, ele mostrou o projeto para o pessoal, principalmente para os sócios do clube, e ele começou a vender os títulos dessa associação. E no que consistiu o título da associação do hospital? Quando você comprasse o título dessa associação, o hospital seria um hospital aberto. Então, você seria um sócio do hospital. Não só no atendimento, você seria um sócio capitalista desse hospital. Então, quando esse hospital estivesse pronto, em pleno atendimento, recebendo doentes de várias regiões, você ia capitalizar isso e esse hospital ia te dar um dividendo mensal. Então, você... Já era um projeto... Seria uma ação, um projeto de ações. Isso. E ele vendeu muitas ações desse hospital, e no decorrer da construção, uma coisa muito interessante é que ele visitava médicos da capital, hospitais da capital,
E ele dizia sobre o projeto dele, e ele oferecia um serviço diferente. Ele falava assim: quando o meu sócio do hospital precisasse de atendimento, o doutor poderia atendê-lo. Quanto é a sua consulta por exemplo? A sua consulta era R$ 500. Eu poderia atendê-lo por R$ 150 e quem vai pagar essa consulta somos nós. É o hospital que vai pagar? Enquanto esse hospital. Para os associados, né? Sim, para os Olha que associados. inteligente. Então, o que isso quis dizer? Ele foi o percursor dos planos de saúde. Porque Ele criou a a ideia ideia para do que plano de saúde. viabilizou um plano de Viabilizou. Porque você sendo um sócio do hospital, você adquirindo o seu título do hospital também, você tem direito a visitar um médico da capital, ser atendido pelo médico da capital, por um preço diferenciado. Né? Então, e assim, ele falava para o médico, assim, quando o meu hospital estiver pronto, você pode atender o paciente no meu hospital, você terá do seu dia, você tem o seu centro cirúrgico, e a gente pode fazer uma agremiação e trazer bons médicos para a região. E deu super certo. Vendeu vários títulos, construiu o hospital. O hospital está hoje em plena. Eu não sei hoje, em 2026, se ele está em atividade, porque ele já trocou de mãos. E a última vez que eu passei por lá, ele estava assim um pouco parado. Mas assim, a parte arquitetônica do hospital é incrível. Eu sei porque eu já forneci material médico para lá e ele tem toda, ele é um hospital pensado em assim no acesso ao paciente, na saída do centro cirúrgico, entrada no pós-operatório, do pré-operatório. Se você olhar o hospital de cima, ele remete a uma estrela parecida com o emblema da Mercedes-Benz, você olhando de cima. Ele Então, tem já uma arquitetura já tem diferente. uma arquitetura diferente, toda pensada para um hospital. Então, os ramais de oxigênio passando no lugar certo, os elevadores posicionados Ponto de uma estratégico. forma, exato, de um ponto estratégico que pudesse ter uma manutenção fácil, o elevador de emergência também. Então, assim, é uma coisa assim, é uma coisa muito bem pensada e diferenciada. Quer dizer, não é do nada que ele criou uma empresa de automóvel, né? Ele tem uma trajetória incrível, visionária, e aí aquilo foi andando e ele foi tendo êxito por cada projeto que ele foi realizando. Ele foi criando uma credibilidade. Apesar de ele ser uma pessoa de posses e não precisar teoricamente disso, ele estudou, ele conseguiu e ele foi empreendendo e crescendo cada vez mais. Crescendo cada vez mais. Ele tinha algum sonho. E um Bom, desses sonhos, as 2 primeiras etapas ele tinha concluído com sucesso absoluto. Aí ele partiu para a terceira etapa dele. Ele percebeu que o Brasil estava em pleno desenvolvimento. A gente tem que lembrar o seguinte: final da década de 50, presidente Juscelino Kubitschek, ele cria o GEA. O GEA fomenta a construção de automóveis no Brasil. E ele viu que as montadoras multinacionais estavam entrando no Brasil, trazendo produtos importados, certo? pagando royalties para fora, e o Brasil não tinha nenhum tipo de Projeto, nada. projeto ou iniciativa para produzir um carro nacional, salvo raríssimas exceções de alguns mecânicos que tentavam fazer um carro, mas eles não tinham um meio para produzir. Qual foi a sacada dele? Ele falou: vou fazer uma fábrica de automóvel. Então, início da década de 60, em torno de 1963, ele constitui a IBA, Indústria Brasileira de Automóveis Presidente. Inicialmente, os escritórios eram em São Paulo. Ele constituiu a empresa e ele começou a tentar criar um produto. Então, eles fizeram alguns testes e fizeram como se fosse não um sorteio, mas eles criaram como vou dizer, um torneio onde engenheiros desenhavam um modelo e apresentavam para a IBAP para ser aprovado. Aí já começou também. Sempre de forma coletiva ele iniciava os projetos, né? Sempre de forma coletiva. Então ele deixava o produto dele aberto e eram escolhidos alguns desenhos de alguns projetistas e eles pensavam o que tivesse mais voto. Então eles criaram um veículo, eles pegaram um veículo sedã, criaram um veículo sedã
o desenho de um veículo sedã, e eles decidiram que aquele veículo seria produzido. Um veículo sedã, 4 portas e tal. Bom, esse seria o primeiro produto. Aí eles criaram também um torneio para dar um nome para esse produto. Tá. Aí ganhou o nome Democrata. Uau. Tá? Então, o Democrata seria o primeiro produto da IBA, que seria um sedã 4 portas, e depois eles tinham mais alguns projetos. E aí, como produzir um veículo? A gente sabe que dizem que é inviável produzir um veículo de plástico ou de fibra de vidro, né, em produção em escala. Mas, pensando com a cabeça no início de 1960, não tinha como uma empresa adquirir as enormes prensas que são primordiais para você se Pra fazer construir um um carro. projeto. Então, quem conseguia ter uma prensa, algumas prensas enormes, eram só mesmo multinacionais, que tinham uma produção em larga escala. Então, ele decidiu produzir esses protótipos primeiramente numa liga plástica, que se assemelha muito à fibra de vidro. Tá? Hoje a gente vê fibra de vidro hoje, ela é uma coisa muito mais desenvolvida, uma coisa leve, uma coisa fina e muito mais resistente. Você tem fibra de vidro, fibra de carbono. Alguns carros são construídos em fibra de carbono por causa da leveza. Aquela época era uma liga plástica, parecida com uma fibra de vidro, com uma manta, que eles iam passando resina até o negócio enrijecer. Aí ele pegou, o que ele fez? Ele constrói alguns moldes do carro em escala e produz um veículo 4 portas, tá? Resumindo o que aconteceu. Isso aí já era um fato, assim, já fora de série. Pioneiro. Pioneiro. Vamos lembrar da época. O que acontece? Qual o primeiro carro de fibra de vidro que a gente tem notícia no mundo? É um Corvette de 1956. Uau. O Corvette nasceu em 54, se não me engano. O Corvette nasceu. Corvette. Em 1963, um brasileiro já produz isso, 9 anos depois de nascer a fibra de vidro, o carro em fibra de vidro, um brasileiro começa a produzir um carro aqui no Brasil e começa a colocar esse carro em teste. E para isso, o primeiro carro foi uma coisa assim, um esforço homérico para conseguir colocar ele em atividade. Mas ele precisava de dinheiro para poder realizar o sonho, porque até então ele estava fazendo praticamente no fundo de quintal esse carro. E o que ele faz? Ele bota o carro em operação, pelo menos 2 ou 3 modelos em operação, e ele começa a viajar pelo Brasil com esse carro numa carreta. Tem muita gente que relata, até hoje, muitas pessoas relatam, eles andando um Jeep, uma carreta e o carro em cima, e ele para em pontos estratégicos de cidade para fazer a demonstração do veículo, um veículo parado, estático, ele vai demonstrar o veículo, inclusive tem muitos relatos onde eles pegavam um porrete e batiam no carro para mostrar a durabilidade, que era muito melhor do que uma lata que amassava. Quer dizer, era o marketing na prática. O marketing ele ia agressivo. direto a quem poderia ser um possível comprador do carro. Possível comprador das ações da IBA. Ele não tava, prometia, comercializando as ações. porque ele não tinha produção em escala ainda, ele não tinha uma fábrica. Certo. E com isso, com essas visitas que ele fazia em diversas cidades, mostrando o carro, ele conseguiu vender 85 mil títulos. Ou seja, são 85 mil pessoas que acreditaram na IBA e compraram o título. Quando ele passa a vender o título dessas ações, as ações consistiam no seguinte: se você era um sócio proprietário da IBA, você, em primeiro, se você tivesse uma qualificação, você poderia ser funcionário da IBA. Então, para você ser funcionário, necessariamente você tinha que ser um acionista. E todo acionista teria o direito de compra do veículo. Então, se você fosse o acionista, óbvio, ele tinha 85 mil acionistas, esses 85 mil pessoas, elas seriam os primeiros compradores do carro se elas quisessem. E só a partir disso, ele colocaria o carro no mercado. Então, o que acontece? Ele vende, no decorrer de 1963 a 1968, ele vendeu 85 mil títulos, dos quais 35 mil foram 100% integralizados. Esse título consistiu numa
numa ação e numa medalha, que essa medalha circula até hoje no meio dos colecionadores, é uma medalha grande com o logo da empresa, que é uma engrenagem, escrito Indústria Brasileira de Automóveis Presidente, com alguns dizeres atrás, eu não sei, talvez você até consiga colocar no vídeo uma medalha uma dessa. foto Nós dessa vamos medalha. procurar essa medalha aí. Eu devo ter E alguma nós coisa vamos colocar de material. também uma foto do carro, ver se a gente consegue alguma na Sim, internet. bem bacana. E aí, o que acontece? Como ele estava vendendo muitas ações, ele compra um imóvel em São Bernardo, aí sim ele vem para São Bernardo do Campo, deve ser isso aí mais ou menos em 1964, ele compra um imóvel na região do Riacho Grande, mais precisamente na estrada, a Estrada Velha de Santos, vamos chamar no Caminho do Mar, Estrada Caminho Velha do de Mar. Santos, número 3.100, ele compra um imóvel de 1.014.000 metros quadrados, Nossa. e lá ele inicia o projeto da fábrica. Então ele conta uma fábrica de mais ou menos 3.000 metros quadrados, que seria o embrião inicial. Ele faz a fábrica, chão de fábrica, as paredes, o telhado, e ele transfere toda a operação da empresa para São Bernardo do Campo. Só que ele sofre um revés nesse meio período. A mídia de época começa a vir para cima dele misteriosamente, querendo saber muitos detalhes do veículo. E um dos repórteres entra por baixo do carro e olha que o carro tinha um motor muito semelhante ou igual de um Chevrolet Corvair. Era um V6 traseiro refrigerado a ar. E realmente, para fazer os modelos 4 portas, eles usaram o conjunto motriz de um Chevrolet Corvair. Mas ele nunca disse, na ocasião do 4 portas, que eles fariam o motor. Ele vendia a ideia do carro, mas ele utilizou o motor do Chevrolet Corvair. Diante dessa mídia negativa e plágio, isso a gente sabe que... Mas essa mídia também pode ter sido motivada por montadoras, talvez. Não dá para saber, né? Quer dizer, dá para saber, mas a gente não pode afirmar, ninguém nunca tem prova. São forças ocultas. Forças ocultas que pagavam a mídia para que a mídia batesse forte em cima dele e descobrisse alguma coisa que pudesse prejudicá-lo. Porque ele estava começando a incomodar. Ele, por sua vez, ele não se viu intimidado e criou um novo concurso para fazer um carro na versão coupé, ou seja, 2 portas. Então é um carro com porta-malas e tudo, mais ou menos da mesma proporção do 4 portas, só que uma característica mais esportiva. Ele faz um novo concurso, ele tem um novo desenho, esse desenho é aprovado e ele inicia a produção dos moldes e consegue fazer 30 unidades desse veículo coupé. Ele produz os primeiros 30 veículos. Então, primeiro ele produziu o Democrata Sedã 4 portas, com esse motor. Um motor Chevrolet Corvair, certo? E depois ele passa a produzir o modelo coupé. Ele constrói 30 carrocerias, e aí ele não caiu no mesmo erro. O que ele faz? Ele, com amizade com muita gente, ele conseguiu que o Chico Landi é um corredor famosíssimo, o primeiro piloto de Fórmula 1 do Brasil e tal, conseguiu que ele fosse até a Itália e eles procuraram um fornecedor para um conjunto mecânico do Democrata. E assim foi. Eles foram para a Itália, acharam uma empresa italiana e na literatura eles citam ela como Profusalton. Só que a gente dá um Google hoje para tentar procurar, a gente não consegue nada sobre essa empresa. E eu consegui alguns desenhos antigos que remetem a uma empresa chamada Scuderia Milan, que preparava veículos, inclusive Ferrari, para a competição. Então, os desenhos técnicos do Democrata, eles vieram dessa Scuderia Milan. E eles vão até a Itália e eles compram um projeto, a IBAP compra um projeto de um motor V6 traseiro com câmbio e diferencial acoplado num único conjunto. Esse conjunto era um kit completo, um conjunto motriz completo. Esse kit ele usava 11 litros de óleo lubrificante e o óleo lubrificante lubrificava todo, diferente do que a gente vê hoje.
um óleo para diferencial, um óleo para o câmbio, um óleo para o motor. Ele tinha 11 litros de óleo lubrificante que lubrificavam o conjunto inteiro da obra. Ele compra o projeto, ele manda montar 5 motores, eles trazem 5 motores com 5 conjuntos completos para o Brasil. Ele pega das 30 carrocerias, ele prepara 5 carrocerias, monta 5 carrocerias, torna os Democratas Coupé operacionais e passa a fazer alguns testes. Nas palavras dele, a gente remete a 1967, esses testes do Democrata Coupé. O que a gente tinha em 1967 no mercado que concorresse com o Democrata? A gente tinha a produção do Aero Willis, eram os primeiros Itamaraty 3.0, produto da Willis também, o Cinca, Chambord, Tufão, algumas derivações do Cinca, Presidência, e tínhamos o quê? DKV Mag, Fusca, que também não era o público que estava atacando o Democrata, mas estava começando a incomodar. E, em palavras dele, ele falou que o carro de uso dele na ocasião era um Cinca. E o motor que veio da Itália, era um motor que tinha 240 cavalos. Ele falou que ele teve que estrangular esse motor para metade, 120 cavalos, porque ele não conseguia freio que conseguisse parar um Democrata. Porque o carro andava demais de arrancada, arrancava demais de final também. Então, ele estrangula esse motor para 120 cavalos, e ele disse que mesmo assim, nos testes que eles faziam na Estrada Velha, o Democrata arrancava muito na frente do Cinca, ele buscava o Cinca em retomada e ele ultrapassava o Cinca em final. Então, quer dizer, o carro começou a ficar muito bom. E isso despertou a concorrência um certo medo. Por quê? No primeiro produto, o cara tem um acerto desse, não é possível. Então, como ele tinha o projeto, o que ele fez para o projeto de motor? Na época, a gente tinha, parece que só 2 fundições que seriam capazes de fundir um bloco de alumínio. Salvo engano, era a Sofungi e a Tupi. Ele levou o projeto para uma dessas 2 e com prazo, solicitando orçamento. E tudo que eu estou dizendo aqui, eu tenho toda a documentação de fábrica. Então, eu tenho todos os relatórios, todos os envios de produto para os fornecedores, né? Ele envia os projetos ficam em análise nessas fundições, e existe um atraso estranho. Eles não dão resposta. Passado 30 dias não tem resposta, 40 dias não tem resposta. E aí ele recebe a visita de alguém de dentro da diretoria e chega para ele e diz o seguinte, numa das condições: nós não somos capazes de fundir o seu motor. Por quê? É uma coisa estranha, vocês têm essa habilidade? Não, nós não somos capazes. E aí, em um circuito em off, dizem para ele o seguinte: bom, nós fundimos o motor da Vemag e Volkswagen. Foi-nos dito que se fundíssemos um parafuso para a IBAP, os contratos seriam cancelados. Quer dizer, um lobby em cima para derrubar um concorrente que estava nas tendas. Era um lobby obscuro. Tá? Tem muita gente que diz que o que ele fazia era uma utopia, que seria um projeto impossível. Mas o que a gente pode falar que é impossível se ele estava começando a incomodar uma multinacional? Por que não fundir? Qual era a diferença de fundir para uma empresa ou para outra? Eles estavam proibidos de fundir. Ele pegava o material, ele levava para outra fundição. A outra fundição acontecia exatamente a mesma coisa. A demora excessiva, ele batia em cima, queria um orçamento, ele queria um número, ninguém dava, e aí alguém chegava e falava assim: aqui você não vai poder fazer. Quer dizer, qual foi a solução que ele pensou em encontrar? Um detalhe bacana também. Na ocasião, a Fábrica Nacional de Motores, conhecida como FNM ou PNM, ela estava mal das pernas. Ela produziu o caminhão, ela estava mal das pernas, salvo engano, essa empresa ela estava em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e ela tinha capacidade de fundição. Ela tinha toda uma estrutura de fundição. E essa fábrica era uma fábrica nacional, capital nacional, uma fábrica do governo federal, e ela foi colocada à venda.
e Nelson Fernandes fez uma proposta pela fábrica. Então, vamos falar que ele ofereceu pela fábrica 1,5 milhões de alguma coisa da época. E formalizou a proposta, mandou para o governo federal. Vamos lembrar que era um governo, a gente estava vivendo um período militar. Então, era um governo federal, ele tinha uma fábrica nacional, uma indústria nacional, e um produto chamado Democrata. E o Democrata saudava quem? Juscelino Kubitschek, que tinha sido um presidente deposto, uma pessoa não grata. Não foi deposto, mas ele já era uma pessoa não grata. O nome do carro já ia, vamos dizer, o nome do contramão já ia de um encontro negativo ao regime militar severo que a gente vivia na época. Então, ele faz uma proposta pela PNM, vamos chamar de PNM, FNM, Fábrica Nacional de Motores, porque ele podia, com essa proposta aceita, ele conversa, ele notifica todos os sócios para que os sócios pudessem fazer um aporte para ele poder comprar a empresa. Ele é aprovado em assembleia, ele poderia fazer, que os sócios iam integralizar o valor, ele manda essa notificação para o governo federal, só que misteriosamente o governo não aceita a proposta dele. Diz que ele não tem capacidade financeira para poder comprar. Quer dizer, estava tudo conspirando contra, né? Aí que entra o empreendedor, né? Que ele luta para fazer as coisas, né? É uma resiliência, ele vai brigando com todas as dificuldades. Então, o que acontece? Ele não consegue comprar a PNM, mas misteriosamente, a Alfa Romeo e o Fiat, ela compra a PNM depois de alguns meses por um valor, sei lá, talvez metade do que foi oferecido. Quer dizer, aí tem alguma coisa por trás também. Também tem. Mais uma vez. Por que você não vai vender pelo dobro do que foi vendido? Então, mas ele não desanimou. Não desanimou. O que ele fez? Ele volta para a Itália, ele encomenda 500 conjuntos mecânicos e ele traz o molde do motor inteiro, porque ele falou, já que eu não posso fundir, já que eu não posso fazer em Volta Redonda, eu vou montar uma fundição dentro do meu terreno de 1 milhão e 14 mil metros em São Bernardo do Campo. Sabendo disso, a notícia corre por algum meio que ele está trazendo 500 motores, e inicialmente eu achei que fosse 50, mas ele me disse que eram 500. Ele me disse que eram 500 motores. Ele encomenda e paga 500 motores, ele traz o molde para fundir aqui. Misteriosamente, o navio que estava trazendo tudo isso, ele é interceptado em águas internacionais, ele é trazido para o Porto de Santos, sob suspeita de contrabando. Toda a mercadoria, toda a carga é apreendida na Receita Federal e ela permanece na Receita Federal por mais de 2 décadas e, no final, ela desaparece misteriosamente e até hoje ninguém sabe onde foram parar os 500 motores e o molde. Já em 1968, há uma intervenção federal na empresa. Quer dizer, aí já começam já ir para cima já com tudo. Porque como ele não desistia, há uma intervenção federal da empresa. A suspeita da empresa é crime contra a economia popular. Bloqueiam todos os bens do Nelson Fernandes, dos diretores, e inicia-se uma perseguição a eles. O Nelson me disse que ele saía de casa, tinha carro seguindo ele. Tinha gente na porta da casa dele 24 horas por dia, os filhos saíam de casa, seguiam os filhos, seguiam a esposa, uma situação insuportável, e ele gastando com o advogado aquela estratégia da perturbação, a liberação da empresa, e nada. Isso permaneceu de 1968 e foi ter fim mais ou menos desse processo em 1988, onde a conclusão do processo foi o seguinte: não existe o crime contra a economia popular, e devolveram a ele o direito dele poder fazer aquele carro obsoleto. Que já não tinha mais o que fazer com aquilo. Não dava, é um projeto. O tempo já passou. 20 anos de projeto. E nesse meio tempo, ele me confidenciou que assim, o projeto dele do veículo estava em plena ascensão, que já tinha dado certo,
ele tinha uma quarta pretensão, que era fazer a mesma socialização em fazendas pelo Brasil, onde você compraria o título de uma fazenda, você receberia toda semana o produto da fazenda, ovos, legumes, Toda a produção. hortaliças, você ia receber na sua casa e o excedente de produção seria vendido e o lucro dividido entre os sócios. Então você seria também um fazendeiro. Ele ia conseguir Outro produzir projeto. o excesso de a plena produção de alimento. Ele falou que ele queria, o último projeto dele de vida seria alimento. E ele não conseguiu concluir esse. Mas o que acontece? Tendo todos os bens bloqueados em 1968 e foi ser liberado só em 88, ele tinha que sobreviver de alguma forma. Ele demorou anos e anos e anos, foram, sei lá, 10 anos de briga com um advogado, correndo atrás de uma coisa ou outra, sem poder fazer um outro destino. Ele resolve, no final da década de 70, início de 80, mudar-se para Curitiba, onde ele inicia um novo projeto. Ele compra um terreno grande e ele faz o primeiro e maior cemitério vertical da América Latina. Ele começa de novo do zero, ele cria um projeto de um cemitério vertical, coisa que assim era inédita na década de 80. Esse cemitério previa já um crematório, previa todo o trâmite da morte, e também ele passa a vender títulos desse cemitério, Sempre assim, que né? Essas que ideias. seriam o que a gente vê hoje em convênios funerários. Ele inicia isso na década de 80, e óbvio, é uma coisa mais difícil de vender, né? Porque ninguém gosta de comprar um plano funerário, parece uma coisa absurda. Na época, imagina em 1980, se hoje já é uma coisa assim que Estranha. não é uma coisa bacana, Legal de gostosa de você fazer, você imagina, ele convenceu o pessoal na década de 80. Bom, tem um êxito fantástico, ele se capitaliza novamente. Então, mais uma vez, ele Do zero ele vai ao estrelato, e assim foi a vida dele. E ele faleceu, salvo engano, em 2022. E o Álvaro Pelusini, onde é que entra nessa história? Agora nós vamos para a segunda parte aqui. A minha do história nosso podcast. então é o seguinte, meu avô me falava sobre a história de uma fábrica de São Bernardo. O meu pai me falava sobre uma fábrica de São Bernardo, mas assim, a gente nunca tem. Eu tenho hoje 53 anos, então a gente não tinha uma internet na década de 80, a gente ouvia relatos de um e de outro, nunca sabia onde era, e eu pedia para alguém me levar, porque eu queria saber, eu sempre gostei de veículo desde pequeno, e eu sempre pedia para alguém me levar nessa fábrica, e um dia, tá bom, vamos lá, vamos tentar achar onde é. E ele me levou lá, eu entrei na fábrica, no terreno de fábrica, tinha aquelas faixas, selos, ainda sob intervenção federal, tudo lacrado, mas eu conseguia olhar pela janelinha, e assim, pela janela a gente via uma fábrica, um negócio todo empoeirado, com bancadas e pedaços de motor do carro, pilha de calota, mais para dentro, aquele mar de carros, uns 30 veículos produzidos, todos no chão, parados, assim, eram 25 carrocerias, e tinham alguns veículos prontos. Uau! Então, aquilo me deixava Você falou, encantado. Eu tenho fotos de época, a gente tirava foto aquela que tinha a maquininha que você virava e depois você mandava revelar. Ainda tem alguma coisa de imagem da época que mostra os carros. E aí, em 1988, quando que culminou com o final do processo, que devolveram ao Nelson o direito de ele operar a fábrica, ele já estava longe daqui, ele já não queria mais saber, porque causou um transtorno muito grande para ele, então ele não gostava nem de falar sobre a fábrica. Em 1988, a revista Oficina Mecânica faz uma matéria grande sobre a Aibá. Eu compro a revista, eu olho aquilo, eu fico mais encantado, e sempre quis ter um veículo desse, sempre quis conhecer mais sobre a história. A gente conseguia devorar livros e revistas, né? Porque você não tinha acesso a nada. Na internet hoje, assim, parece que um jovem não sabe como não vai acreditar. Existia uma biblioteca, que você ia fazer trabalho numa biblioteca. Era tudo mais devagar, né? Para a gente conseguir uma informação, não tinha acesso a nada, você não tinha acesso a exterior, então você queria saber de fora, você não conseguia saber.
Então, com a revista Oficina Mecânica, abriu um novo leque, eu passei a visitar mais vezes a Ibapo, conheci o pessoal que morou lá, que administrou aquela massa falida, né? E depois de algum tempo, a fábrica foi sempre vandalizada, foi saqueada. Hoje, o que existe lá é um chão de fábrica e uma das paredes, começaram a Destruiu tudo. destruir tudo, vender o material, vender telhado, Telhado, tudo isso. vender estrutura metálica. E uma certa ocasião sumiram os carros de lá, sumiu tudo, não tinha mais nada. E você conseguiu adquirir algum carro? Então, aí, já na década de 90, é, já para os anos 2000, eu descobri que esses carros tinham sido comprados pelos irmãos Pinardi, aqui no Baeta Ah, Neves, em São Bernardo do Campo. Eles também eram apaixonados pela história, eles foram atrás, conseguiram falar com a pessoa que administrava lá, a pessoa vendeu todo o acervo para eles, e depois eles foram atrás do Nelson Fernandes. Nelson Fernandes não se interessou em nada da história, falou que aquilo fazia muito mal para ele, mas tudo bem. Eles levaram todos os carros para um terreno do bairro do Bairro da Neve. Quando eu descobri, eu passei a visitar os carros, fiz uma amizade muito grande com os Pinard. Assim, eu tinha uma amizade, adorava eles eram mecânicos, uma oficina muito conceituada, é no Baeta do Neves? Baeta Eu Neves. conheci o Finardi. Essa oficina era lá. Hoje, infelizmente, os irmãos finais, os Já, dois faleceram, já né? Hoje faleceram. ficaram os filhos dele, que sou amigo de todos eles também. E aí, como eles viam que eu gostava muito do carro, eu passei a fazer algumas ofertas para eles, porque vira e mexe, eles falam assim, pô, Álvaro, eu estou precisando de um carro, estou a pé aqui, o que você tem aí? Aí eu tinha um Peugeot 106 novinho, aí o que você quer fazer? Aí eu dava o Peugeot 106, me dá 3 carrocerias. Aí a gente trocava, eu deixava o meu carro lá. Aí, em outra ocasião, pô, tô precisando de um utilitário, o que você tem? Aí eu tinha uma Fiorino. O que você quer na Fiorino? Ah, me dá 2 carrocerias na Fiorino. A gente estimava um E aí valor. você foi E trocando eu fui trocando carros de uso meu. pela Eu, paixão. pô, eu voltava para casa, às vezes, eu saía de casa num sábado de manhã com o meu carro, eu voltava para casa com um guincho, chegando com um monte de carcaça, porque eram só carcaça. E aí, na segunda-feira, eu não tinha carro para ir trabalhar. Aí eu tinha que sair correndo, ir numa. Eu trabalhava em concessionária, eu fazia um financiamento de Para ter um 60 meses carro. para adquirir um carro para poder trabalhar na terça, para poder voltar a ter um veículo. Eu estava me matando para pagar aquela prestação, mas é feliz da vida, porque eu tinha conseguido É, 3 e é carrocerias. tudo em nome da paixão, né? Tudo em O nome da paixão. Ramos, que é presidente da NCV, ele sempre diz, né? Que essa paixão pelo automóvel, ela é semelhante à paixão que a gente tem pelo futebol, que no brasileiro Sim. é apaixonado por carro, né? Eu também sou. A gente faz Faz assim, faz loucura por loucura, faz carros, qualquer né? coisa, às vezes eu me pego, às vezes, sei lá, me privando de alguma coisa para adquirir um outro carro, um carro antigo, um carro que está abandonado, é assim. Mas assim, com o Democrata foi isso. Então, chegou um momento que eles me chamaram lá e disseram o seguinte, o terreno que eles precisavam desocupar. Uhum. Então eles falaram assim, olha, você leva tudo, deixa um. Eu falei, olha, não, vamos fazer o seguinte, eu quero a história inteira. Ou é tudo ou é nada. O que nós vamos acertar? Na ocasião, eu lembro que eu dei para eles alguns carros até raros. Eu tinha um Tempra Turbo, que é um carro bem raro, Eu tive um. um XR3 conversível, Uhum. uma outra Fiorino, uma Trafic e mais um dinheiro. Eu sei que assim, é uma insanidade, sabe? Foi uma coisa insana. Mas eu troquei com eles um monte de coisa Pelas em carcaças, todas as carrocerias e a carrocerias. história da Ibaco. Aí, o meu problema, eu não tinha o que eu ia Onde fazer com guardar? tudo aquilo? Eles falam de ocupar o terreno. Aí, o que que eu fiz? Eu tava até um pouco capitalizado na época e eu sempre ouvi a história também que meu bisavô foi morar numa chácara no fim da vida dele, foi morar numa chácara em Ribeirão Preto. E como eu tinha perdido meu pai há muitos anos e minha mãe tinha perdido minha mãe num acidente em 2008, num acidente trágico em São Bernardo, e a minha avó ficou desesperada sem a filha. E para
agradar minha avó e cuidar dela, eu fui lá e Foi para Ribeirão Pires. comprei a casa, chácara. a chácara que era do pai dela de novo. E aí eu uni o útil ao agradável. Por quê? Eu agradei a minha avó e eu tinha um lugar para guardar todas as minhas carros. tranqueiras. E só que eu esbarrei num outro problema. Os guincheiros da região, eles não queriam me ajudar, porque o terreno onde estavam os carros era um declive. Uma carroceria empilhada em cima da outra. Demandava muito tempo, ninguém queria ajudar e quem falava que ia ajudar era um valor absurdo que já não dava mais o que fazer. Ficou mais barato eu comprar um caminhão Para levar tudo do que se eu tivesse que pegar pagar um o guincho para serviço fazer seguinte. 30 não, 20, 28, 26 remoções, porque eu comprei foram produzidos 30 carros, 2 foram reformados e vendidos, Uhum. 2 foram destruídos em incêndio criminoso, e derreteu e sumiram os carros, e os 26 restantes, mais o molde, eu adquiri. Então, para levar 27 viagens até Ribeirão Pires, saiu mais barato eu comprar um caminhão e comprei. E aí eu fiz esse trajeto, eu conseguia fazer no máximo 2 carros por dia, mas a maioria foi 1 carro por dia e eu tinha que intercalar com o serviço, com o trabalho. Então, assim, eu fiquei demorado acho que uns 3 meses para acabar levar com tudo lá. para levar tudo. E esses carros estão lá em Ribeirão Pires? Estão na minha chácara em Ribeirão Pires até agora, né? Mas logo também vão sair de lá. Então eu levei tudo para lá, eu concentrei tudo lá e durante todos esses anos eu fui em busca de documentação de fábrica e tudo e consegui reunir um belo de um acervo de documentação, documentos originais de fábrica para que essa história não morra e um dia ela possa voltar a ser contada e assim a história do Democrata é uma história muito legal, a história da IBAP é uma história muito legal. Mas a história do idealizador disso tudo, Nelson Fernandes, a história de vida dele, É bem na interessante. minha opinião, isso tinha que ser Documentado. um TCC, uma matéria de curso ensinado em Não. universidades, porque é um exemplo. Se você precisar falar... Hoje a gente vive uma cultura do banditismo. Hoje você pega filme, é só tiro, é só droga. Então aí a história do empreendedor, né? Isso cara seria uma inspiração. é um herói nacional. Se você pegar a história dele, ele é um herói nacional. Um cara que saiu, tudo bem, ele não saiu do zero, mas ele perdeu tudo, ele arriscou tudo. Ele arriscou o que ele tinha para fazer o teve projeto. êxito em todos os projetos que ele entrou, ele teve êxito. Apesar de ele ter sido boicotado na parte do carro, do automóvel, Os outros projetos que ele realizou, todos os outros projetos, tudo que ele colocou a mão, ele teve um êxito e não foi um êxito comum, uma coisa que você monta um mercadinho e você termina no mercado, no supermercado. Tá? Não, ele teve um êxito absoluto, absoluto. Ele teve, em praticamente tudo que ele fez na vida, tudo que ele colocou a mão, ele conseguiu se superar. Então a história dele é muito bacana. É isso. Então, eu agradeço aqui ao Álvaro Pelosini por essa história incrível, né? Do Nelson Fernandes. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez falar desse assunto, falar sobre o assunto. Eu estou sempre à disposição para quem quiser saber mais sobre isso. E assim, hoje eu tenho esses 26 veículos, eu tenho os moldes dele e tudo, tenho todos os projetos em mãos. Uma curiosidade, um dos veículos, que é o Democrata número 2, esse carro foi reformado pelos irmãos Finardi, foi vendido para Passo Fundo, para uma coleção particular, que é da família Zambuja. Essa coleção particular, esse veículo foi colocado no Museu de Canela, que é um museu da família. Do Museu de Canela, esse carro hoje, ele voltou a São Paulo, ele está na cidade de Jundiaí sendo minuciosamente restaurado, e ele vai fazer parte, ele já é, e vai fazer parte da maior coleção de veículos da América Latina e em breve será exposto. Bom, eu vou aguardar ansiosamente, né, uma oportunidade para conhecer um carro desse, em loco, assim, um carro desse montado. E quando você tiver condições de mostrar isso, a gente pode ir para a gente retomar. Exatamente, para a gente retomar essa ideia. Nós estamos agora em junho de 26. Eu acredito que até o final do ano talvez acabe essa restauração minuciosa, detalhíssima,
e talvez até o final do ano que vem esse carro já esteja exposto no museu. Quanto às minhas carrocerias, é uma coisa assim importante, assim, eu não quero guardar para mim, não é uma coisa que é particular, mas assim, eu quero deixar um legado, um projeto de vida. Eu quero criar uma associação ou alguma coisa Parecida com as ideias do ou Delcio. associação ou que vale a uma associação, onde 26 cotas serão distribuídas e entre 26 entusiastas ou 26 grupos, a gente possa reconstruir os democratas remanescentes, fazê-los voltar à vida, e cada um dos títulos vai ser dono de um automóvel. E aí você vai ter o seu carro particular, e nós vamos trazer de volta a história da IBAP, e vamos terminar de montar esses carros que foram construídos em 1967. Bom, e nós ficamos na torcida. E você que está assistindo esse vídeo, se você tiver interesse em saber mais sobre esses carros incríveis, né? Esses modelos estão guardados em Ribeirão Pires, com o Álvaro Pelosini. E, quem sabe, reuniremos mais um grupo de entusiastas, né? Para transformar o democrata e colocá-lo nas ruas, que é o lugar que eles devem circular novamente. Claro. Porque eles são história, e é a história de São Bernardo. E é por isso que nós estamos realizando esse trabalho, nós estamos falando com essas pessoas que são entusiastas, né, desse mundo dos carros antigos. Para quê? Para que São Bernardo possa ter o Memorial do Automóvel. Esse é um projeto de Ramos de Oliveira, que é o presidente da NCV, e eu, como diretor de marketing e comunicação da NCV, agradeço a todos, agradeço Álvaro Pelosini pela disponibilidade de vir aqui no nosso Estúdio 8, em São Bernardo, e vejo vocês no próximo vídeo com o próprio Álvaro Pelosini, quem sabe já dirigindo um democrata. Obrigado, Álvaro. Obrigado. Obrigado a todos.